Estamos aqui para continuar nossa reflexão sobre o pensamento e gostaríamos de ler a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, do 3 ao 4, que nos diz assim a palavra: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso na versão internacional, essa leitura da Bíblia. Então a palavra, a última reflexão que tivemos, nós falamos a respeito do pensamento, que assim como o homem pensa, assim ele se torna. Para a gente ter cuidado com o pensamento, porque o pensamento, ele que guia a nossa vida. Primeiro, se forma aqui, cresce aqui na mente, vai se desenvolvendo, para depois se transformar em ações. Então, o pensamento, ele se torna em ações. E é por isso que a gente devemos ter cuidado com o que nós pensamos. Se você não assistiu, assista, está aí no nosso canal. O primeiro estudo que a gente fez aqui sobre o pensamento. E a palavra de Deus está nos falando aqui que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, a Bíblia nos fala que nós, lá em Efésios 6, que nossa luta não é contra a carne. Nosso inimigo não é a carne. Em Efésios 6 está falando. Mas nosso inimigo está nas regiões celestiais, são as potestades, são os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. E eles estão nas regiões celestiais. A terra é morada do homem. E aqui eles entram quando o homem dá permissão, abre uma porta. E a Bíblia nos está falando que nós não temos um padrão, nosso padrão de luta não é humano. Quem está lutando esta luta e quer trazer para o nível humano, certamente vai sofrer uma derrota. O inimigo, ele é sagaz e ele trabalha na mente das pessoas. E é por isso que a Bíblia fala que nossa batalha, nossa luta não são contra pessoas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, nossa forma de pensar, ela gera fortalezas em nossa mente. Fortaleza é uma área no qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência da nossa forma de pensar. Então, a forma com que pensamos, ela nos escraviza, porque a forma com que você está pensando, começa a criar fortalezas espirituais. E essa forma de pensamento que você tem na sua vida, ela vai criando essas prisões para você. Você vai criando prisões, porque você vai tendo um tipo de pensamento que está sendo alimentado pelo inimigo das nossas almas. O diabo, ele é
inimigo de longo tempo. Ele conhece todas as formas de pensamento do homem, porque ele vem estudando o homem há séculos. Então, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de coisa que você pensar, ele já é bem estudado. Então, ele usa as táticas de todas as formas para poder te enganar e para poder te dominar. Porque ele vai te enganar na área do pensamento, na área daquilo que você conhece. E aí ele vai criar fortalezas, porque a fortaleza vai ser criada pela forma errada de você pensar. E você vai ficar preso nessas fortalezas mentais e fortalezas espirituais. E o diabo vai te manter preso pela sua forma de pensar. Mas a Bíblia nos fala que para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. E Jesus nos municiou, ele nos deu as armas para destruirmos as fortalezas. A palavra nos diz aqui em 2 Coríntios 10:4 que são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que você criou. Por que você está enclausurado? Por que você está vivendo dentro dessas fortalezas que você mesmo criou através do seu pensamento? Porque você deu munição, você deu material para o inimigo das nossas almas fazer essa cadeia que você está vivendo. Você deu cimento, você deu ferro, você deu areia, deu tijolo, você deu os materiais através do seu pensamento, e o seu pensamento ele se traduziu no falar. E o falar, o nosso falar, porque a Bíblia fala que o coração só fala, a boca só fala o que o coração está cheio. Então, o nosso falar é a arma que nós damos para o inimigo. Então, você pode começar a falar várias coisas que o inimigo vai pegar para usar contra você. Ele não pode usar nada contra você. Mas ele começa a trabalhar aqui na sua mente, através das coisas que você vê, que você ouve, que você lê. Você está alimentando a sua mente com várias coisas que não é coisas corretas, não é coisas que vão te edificar. E esses pensamentos vão traduzir em palavras. Quando você fala, aí o inimigo pega a tua palavra. Aí ele começa a trabalhar contra você. Porque ele já tem a tua palavra. A Bíblia fala que pela palavra nós seremos condenados ou justificados. As nossas palavras são as armas que o inimigo precisa. Com as nossas palavras nós combatemos os inimigos. Com as nossas palavras combatemos o inimigo. E com as nossas palavras damos armas para o inimigo lutar contra nós. Mas eu não estou entendendo, irmão. Vou explicar. Se você fala as palavras de derrota na sua vida, minha vida não vai dar certo. Pronto, o inimigo já pegou essa palavra. E você vai e fala uma palavra de derrota contra o teu filho, contra a tua esposa, contra um parente seu. Então o inimigo pega aquela palavra de derrota. E ele vai até diante de Deus com aquela palavra. Ele já tem permissão. Ele fala, está aqui a palavra dele e agora eu posso trabalhar. Mas você não precisa se desesperar por isso. Porque nós temos um meio de destruir essas fortalezas que foram criadas. E essa arma é a palavra de Deus. Essa arma é o louvor. E esta arma é a adoração.
Porque, embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne, segundo os padrões humanos. Nós temos armas, e as armas são poderosas em Deus. Essas armas são louvor. Essas armas é a oração. Essa arma é a palavra de Deus. Romano 8:5 diz que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Versículo 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Então, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Então, o que você está pensando? Alguém disse que nós temos dois lobos dentro de nós. Aquele que você alimentar mais, esse é o que vai viver. E aquele que você alimentar menos, vai morrer. Nós temos duas naturezas. Natureza carnal e outra espiritual. Essa natureza espiritual, ela nos é dada quando nós fazemos uma profissão de fé. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus recria dentro de nós essa natureza espiritual, porque ela foi morta lá no Jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus. Então agora, você tem essas duas naturezas. A natureza humana, ela não agrada a Deus, porque ela é contrária às leis de Deus. Não tem como você agradar a Deus com a natureza humana. Você pode até tentar, porque a natureza humana, ela é assim. Ela é tão perspicaz que ela busca até fazer algumas coisas parecida com as naturezas do Espírito, para dar uma de que está fazendo a vontade de Deus. Mas ela não consegue, porque ela nunca vai agradar a Deus, porque é a natureza humana. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Mas aqueles que se inclinam, diz a palavra de Deus, para as coisas do Espírito, esse agrada a Deus. E as coisas do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé, o domínio próprio. Enquanto essas coisas, a Bíblia fala que não há lei. Então, se você está se sentindo preso nas suas fortalezas, a palavra de Deus tem uma solução para você. Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém iria ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também diz que, também o Senhor Jesus falou que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A
verdade é a palavra de Deus, é a palavra pregada, a palavra lida. Você lê em livros, lê a Bíblia, você vai no seminário, você vai num culto, de várias formas você recebe a palavra de Deus. Então, a palavra é uma das formas de você construir as fortalezas mentais. Lembre-se, fortaleza. Lembre-se do que é a fortaleza. A fortaleza é uma área no qual somos mantidos escravizados em prisão, em decorrência da nossa forma de pensar. Então, nessas armas que estou apresentando aqui, o louvor, a palavra de Deus, a oração. No Salmo 22:3 diz o seguinte: porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Então não há uma forma de derrotar o mal mais rapidamente do que louvando ao Senhor. O louvor, ele quebra fortalezas rapidamente, mas aquele louvor genuíno do coração, não é aquele louvor só para louvar para ver se vai dar certo. Aquele louvor genuíno, ele quebra rapidamente as fortalezas, ele rompe com o mal. O inimigo, ele não suporta o louvor. E Deus habita, Deus vem rapidamente no louvor de uma pessoa que está realmente buscando a face dele. Provérbios 15:29 diz que a oração diz que o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Deus escuta a oração do justo. Mateus 21:22 diz que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Deus ouve a oração do justo. Jesus, uma vez orando ao Pai, agradeceu a Deus, falando: Pai, eu te agradeço porque tu sempre nos ouve. Sempre me ouve. Deus sempre nos ouve. Está sempre com o ouvido aberto para ouvir a nossa oração. Então eu estou trazendo essas armas aqui, que não são todas. A Bíblia ainda fala em outras armas lá em Efésios, né? Em Efésios 6, de 14 a 17, fala que estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, fala em outras armas, mas essas três principais você pode começar usando. A Bíblia está à sua disposição. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. O louvor e a oração. Deus não rejeita um coração quebrantado. Os ouvidos do Senhor estão sempre atentos à oração do justo. Busque essas três armas e você vencerá essas batalhas, essas fortalezas que você criou com a sua forma errônea de pensar. Se a sua forma de pensar não está enquadrada dentro da palavra de Deus, é uma forma errada de pensar. Por isso que a Bíblia fala: buscar as coisas que são de cima. E aí estaremos sendo alimentados com a palavra. E aí seremos livres dessas fortalezas. Tem muita gente presa
a sua forma errada de pensar, ela cria fortalezas. Tem muita gente precisando ser liberto. E só a palavra de Deus, só o louvor, só a oração pode ajudar você a sair dessas fortalezas que você criou. E a nossa reflexão fica por aqui.